Olá, pessoal. Vamos para a aula número 1 de estatística, conteúdo do segundo ano do ensino médio. Vamos fazer uma breve revisãozinha aqui sobre algumas definições. Distribuição de frequências. Então, daqui a pouco a gente vai montar uma tabela em que nós vamos ter os dados e vamos montar as frequências. Em estatística, a distribuição de frequência é um arranjo de valores que uma ou mais variáveis tomam em uma amostra. A amostra é um conjunto formado por elementos escolhidos da população. Nessa tabela a gente vai ter umas frequências, que a gente vai chamar de frequência absoluta e relativa. Cada entrada na tabela contém a frequência ou a contagem de ocorrência de valores dentro de um grupo ou intervalo específico. E deste modo, a tabela resume a distribuição dos valores da amostra, que é formado pelos elementos. Aqui eu tenho um exemplo que está na apostila de vocês. Numa escola em que as aulas ocorrem de segunda a sábado, o responsável pela cantina, com o objetivo de melhorar o atendimento, entrevistou 80 alunos a respeito da quantidade de dias que eles frequentavam a cantina durante a semana, obtendo os seguintes resultados. Então aqui eu tenho os valores de 1 a 6, e a gente está vendo que repete várias vezes o 4, várias vezes o 3, várias vezes o 1. Então a gente monta uma tabela, nós montamos uma tabela com os seguintes padrões. Aqui eu tenho o número de dias que frequentam a cantina, então do 0 até o número 6. Daí aqui eu já deixei pronto a frequência absoluta. A frequência absoluta vai ser quantas vezes que vai repetir essa quantidade de dias. Então, por exemplo, aqui, o 0 repete 8 vezes na tabela anterior. Se a gente voltar aqui para a tabela anterior, eu tenho aqui, ó, a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Depois a gente faz com o número 1, quantas vezes ele vai repetir, o número 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. A quantidade de vezes que eles repetem é o que a gente vai chamar, então, de frequência absoluta. Então, eu tenho 0 números de dias que frequentam a cantina. Então, ninguém frequenta essa cantina. São 8 pessoas aqui que fizeram na entrevista. Um dia, 11 pessoas frequentam a cantina. 2 dias, 13 pessoas. E assim vai. Então aqui eu já tenho a frequência absoluta, que é bem simples, que a gente então só conta a quantidade de vezes que vai repetir. Deu um total então de 80, deu um total de 80 alunos entrevistados. São 80 alunos que foram entrevistados. Vamos deixar essa frequência aí para depois, acumulada, que eu já vou explicar. Vamos direto para a frequência relativa. O que vai ser a frequência relativa? Vai ser a razão, que é essa minha divisão, entre a frequência absoluta do primeiro aqui, por exemplo, tem 0 dias, 8 alunos não frequentam nenhum dia da cantina. Então, eu vou pegar esse número 8 e dividir pelo total de alunos, que são 80 alunos que foram entrevistados. Se eu fizer essa divisão, 8 por 80, vai dar 0,1. Eu multiplicando, então, esse 0,1 por 100, vai dar 10%. Então, a gente descobre o valor em decimal e transforma a porcentagem. Durante um dia, 11 alunos frequentam a cantina. Então, eu vou pegar 11 dividido por 80, vai dar 0,14. Multiplicando isso por 100, eu vou ter, então, 14%. Só deixa eu arrumar aqui rapidinho. Eu vou ter, então, 14%. 13 alunos frequentam a cantina 2 dias. Então, eu vou pegar 13 dividido por 80, vai dar 0,6. Então, deu um total de 16%, que a gente já multiplica isso por 100. 13 pessoas também aqui vai dar igual, vai dar um total, então, de 16%. Eu tenho depois aqui 4 dias, 12 alunos frequentam a cantina. Então, eu peguei o 12 e dividi pelo número total de entrevistados, que é 80. Deu 0,15. Eu multiplicando isso por 100, vai dar, então, 15%. 5 dias, 14 alunos frequentam a cantina. Então, 14 por 80, 0,18. Multiplicando, então, por 100, vai dar 18%. 9 pessoas frequentam a cantina em 6 dias. 9 por 80, 0,11. Então, transformando isso para porcentagem, vai dar 11%. Se a gente somar todos esses valores aqui em porcentagem, vai dar um total de
100%. 100%. Fechou? Agora vamos aqui. O que seria essa frequência absoluta acumulada? Eu pego primeiro aqui. A primeira frequência absoluta é o número 8. Então eu vou colocar o número 8 aqui. E agora a gente vai somar então o número 8 com o próximo de baixo. E assim sucessivamente. 8 mais 11. Então aqui é 19. Depois eu faço 19 mais 13, que vai dar 32. Depois eu tenho 32 mais 13. Esse com esse. Esse com esse. 32 mais 13, que vai dar então 45. Depois eu tenho 45 com 12, que vai dar 57. Depois 57 mais 14, vai dar um total de 71. 71 mais 9, que vai dar um total de 80. Vejam que a frequência acumulada, absoluta acumulada, ela fecha com o mesmo valor de 80. Então aqui a gente pode até colocar o número 80. A explicação será a mesma para a frequência relativa acumulada. Se aqui é 10%, eu começo então a tabela com 10%. Então aqui eu vou somando então 10 com o número 14, que fecha 24. 24%. 24 mais 16, que vai fechar 40%. Depois eu tenho 40% com esse 16 aqui, que vai fechar então uma porcentagem de 56%. Depois eu tenho 56 com esse 15, que a gente vai somar, que vai dar 71%. 71 com 18% vai fechar então 89%. E para finalizar, 89 com esse última porcentagem aqui, que é 11, que vai fechar então 100%. Notem também que aqui na frequência relativa acumulada, ele vai fechar o mesmo total de antes. E a gente só preenche aqui com 100%. Então, esse, pessoal, é só a tabela de distribuição de frequência. Próxima aula a gente vê então os gráficos e a continuação de estatística. Valeu, obrigado, até a próxima.